Olá pessoal, eu sou a professora Jade Brown e o tema central da nossa aula de hoje é o inadimplemento das obrigações no âmbito do direito civil. Vamos começar com um questionamento básico. O que é exatamente o inadimplemento? Como sabemos, a obrigação é uma relação economicamente funcional, por meio do qual se efetiva a circulação de bens e direitos. Assim, de forma ampla, podemos dizer que o inadimplemento é o não cumprimento de uma obrigação assumida pela parte. Existem situações nas quais a obrigação não é cumprida em razão de atuação culposa ou de fato imputável ao devedor. Essa percepção fundamenta a classificação do inadimplemento em duas espécies. Quando o descumprimento decorre de desatenção ou dolo do devedor, temos o inadimplemento culposo no cumprimento da obrigação, que resulta no dever de indenizar a parte prejudicada. Por outro lado, se a inexecução obrigacional decorre de caso fortuito ou força maior, teremos o inadimplemento fortuito da obrigação, sem consequências indenizatórias para qualquer das partes. Em regra, a parte obrigacional não responde por caso fortuito ou força maior, a não ser que isso tenha sido convencionado, por meio da cláusula de assunção convencional. A diferença no caso fortuito ou força maior, professor, é um bom questionamento nesse aspecto, porque a gente precisa saber disso para poder analisar esses dois institutos. Atente aos detalhes. Segundo a doutrina, a força maior é o fato que resulta de situações independentes da vontade do homem, e o caso fortuito é a situação que decorre de fato alheio à vontade da parte, mas proveniente de fatos humanos, como a greve ou a guerra. No entanto, há diferença prática entre os institutos, que ocorrendo na vigência de uma relação contratual, acabarão por extingui-las sem ônus às partes. Ambas são situações que ultrapassam as forças do devedor, impedindo ou impossibilitando o cumprimento dessa obrigação. Voltando à classificação, o inadimplemento pode ainda ser classificado como parcial ou total. O inadimplemento relativo, parcial ou mora é a hipótese em que há apenas o descumprimento parcial da obrigação, que ainda pode ser cumprida. Já o inadimplemento total ou absoluto é a hipótese em que a obrigação não pode ser mais cumprida, tornando-se inútil ao credor. Atenção! Apenas o inadimplemento absoluto, fundamentado na culpa do devedor, impõe o dever de indenizar, de pagar as perdas e danos, gerando para o devedor inadimplente a responsabilidade civil por seu comportamento ilícito. O critério para distinguir a mora do inadimplemento absoluto da obrigação é a utilidade da obrigação para o credor. E o que seria mora, professora? A mora é o atraso, o retardo, a satisfação obrigacional imperfeita ou mau cumprimento culposo no cumprimento da obrigação quando se trata de mora do devedor. A culpa é essencial. O principal efeito da mora do devedor é a responsabilização do sujeito passivo da obrigação por todos os prejuízos causados ao credor, mais juros, atualização monetária, segundo índices oficiais, e honorários do advogado, no caso de propositura de uma ação específica. E o que significa purgar a mora, professora? Esse é um termo pouco comum, não é? Não se preocupe. Purgar a mora é ato pelo qual a parte que nela incorreu supre os seus efeitos, sendo aplicável tanto ao devedor quanto ao credor. Assim, purgar a mora significa afastar os efeitos decorrentes do inadimplemento parcial, principalmente no atraso do cumprimento. A mora é purgada por parte do devedor quando ela oferece a prestação mais os prejuízos decorrentes até o dia da oferta. Por outro lado, o credor purga a mora oferecendo-se para receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data ou até a fase de contestação da lide. Atenção ao seguinte: não se pode confundir a purgação da mora com a cessão da mora. A purgação somente produz efeitos para o futuro, ou seja, ex nunc. Já a cessão da mora ocorrerá por um fato extintivo da
de efeitos passados e futuros. Se, em decorrência da mora, a prestação tornar-se inútil ao credor, este poderá rejeitá-la, cabendo a resolução da obrigação com a reparação por perdas e danos, caso em que a mora é convertida em inadimplemento absoluto. A mora do credor é simples fato ou ato e independe de culpa. Ocorre nas situações em que o credor se recusa a aceitar o inadimplemento da obrigação no tempo, lugar e forma pactuados, sem ter justo motivo para tanto. A mora do credor cria a possibilidade de consignação judicial ou extrajudicial do objeto obrigacional. Concluímos aqui nossa aula. Não deixe de consultar o material didático disponibilizado em sua área do aluno e a gente se vê na próxima aula.